Olá! A ideia para hoje é uma blusinha com um decote enrolado. Um decote frontal fácil de fazer, mas ele é enrolado. Esse é um modelo que dá para ser feito inclusive na parte das costas, essa abertura enrolada. Mas aqui eu vou fazer como se fosse a parte da frente. Então, primeiramente eu tenho que ter a parte das costas para saber a quantia de carreiras até o ombro. Feita a parte das costas, com o acabamento em cima já pronto, então o acabamento da parte da frente vai ser feito ou junto, como eu já mostrei em alguns vídeos recentes, tipos de acabamento fininho que se faz junto, no mesmo momento em que se tece. Podem ser trancinhas, podem ser puxar do ponto para cima e deixar uma tecla do parte acionada, que daí ela não trabalhe. Pode ser qualquer outro acabamento, inclusive crochê, feito depois. Aqui, tendo a parte das costas prontas, digamos, numa suposição que eu tenha 80 carreiras da cava, do início até a pontinha do ombro. A parte da frente eu preciso fazê-la maior. Digamos, 100 carreiras. Isso depende muito do tipo de ponto que está sendo trabalhado, do tipo de malha que está sendo feita. Se é uma malha que encolhe em altura, eu preciso fazer mais carreiras. Se é uma malha que não encolhe tanto, 20 carreiras, 24, é o suficiente para fazer esse nó. Ele vai ser aberto. Essa abertura eu vou começar na altura da cava, mas poderia ser um pouquinho mais para baixo também. Mais para cima não convém, porque senão fica muito apertado perto do queixo. Então, a abertura ou na altura da cava ou um pouquinho para baixo. A parte central só tenho uma pequena aberturinha aqui. Um ponto para um lado, um ponto para o outro. Depois segue reto. As diminuições vão ser feitas na cava. Então, eu também tenho a parte das costas, uma quantia de pontos no ombro. E essa quantia de pontos tem que coincidir com os pontos que vêm da frente. Então, eu tenho já a quantia de pontos aqui e vou fazendo diminuições até chegar nessa mesma quantia de pontos de ombro que eu tenho na parte traseira. Então, é fácil de fazer, muito rápido e de duas maneiras, inclusive. Posso deixar esses pontos em suspenso ou posso tirar em linha de outra cor. Tanto faz. Aqui, então, eu vou separar bem na metade. Um ponto vai para um lado, um ponto vai para o outro. Essas duas agulhas aqui já dão uma separação razoável para a parte da frente. Se tenho pontos em suspenso, carro também vai para suspenso. Remalho no início da cava, a mesma quantia que eu remalhei nas costas. Vou deixar a mesma quantia de pontos que eu tinha de ombro. Essas demais agulhas vão ser diminuídas. Então, existe uma conta que pode ser feita para ter uma diminuição regular, ou eu vou diminuindo de 4 em 4 ou de 6 em 6 carreiras, até sobrar os pontos que eu tenho para ombro. Terminei ali, sigo reto caso não tenha mais nenhum ponto. Mas a conta que eu preciso fazer seria contar a quantia de pontos que sobram aqui para serem diminuídos. Para mim seriam 13. 13 pontos que eu vou ter que diminuir. E eu tenho também a quantia de carreiras até a cava. Nas costas, suponhamos que fosse 80. Na frente, eu preciso fazer pelo menos 20 carreiras a mais. Então, eu já colocaria 100 carreiras.
Dessas 100 carreiras, eu vou ter que diminuir 13 pontos. Então, como eu faço? Pego o número de carreiras e divido por 13 pontos. Isso vai dar a quantia de quantas em quantas carreiras eu vou diminuir 1 ponto. E essa diminuição eu posso fazê-la mais para dentro, dependendo do tipo de acabamento que eu queira. Aqui eu vou fazer simplesmente levando o ponto para dentro. Para, numa suposição, fazer um crochê em ponto baixíssimo de acabamento. No lado do decote, sigo reto, sem mexer nenhum ponto a mais. E na parte da cava, vou diminuindo a quantia de pontos de tantas em tantas carreiras até chegar na altura do ombro. Ou seja, 20 pelo menos carreiras a mais do que eu fiz nas costas. Aliás, esse trabalho eu estou fazendo na máquina apenas, mas essa mesma ideia pode ser usada trabalhando pontos canelados ou malha inglesa, usando a frontura, podendo deixar pontos em suspenso e trabalhar com o gancho nessa posição aqui, com peso, né, para a máquina trabalhar, porque estando a frontura fechada, é difícil ver o ponto trabalhando de acordo. Para mim, já deu a quantia de agulhas do ombro, mas eu ainda tenho que fazer mais carreiras. Então, eu optei fazer a diminuição de 4 em 4. Não é a conta exata que deu ali. Vou seguindo o restante sem diminuir nenhum ponto, nenhum dos lados. Cheguei na quantia de carreiras que eu preciso, remalho sem fazer caimento de ombro. E agora faço o outro lado da mesma forma. Remalho pontos da cava. E agora, seguindo com as diminuições no lado da cava,
e reto no lado do decote. Da mesma forma que foi feito o lado da direita. Essas diminuições mais para dentro formam um desenho muito bonito. E dependendo da escolha do acabamento, também ficaria aqui perfeito e já pronto quando a peça sai da máquina. Aqui, normalmente, usaria costurar um ombro no outro, seguindo a cava que ele fique reto. Essa seria uma ideia para uma blusa normal, com decote em V, formado não pelas diminuições, mas sim pela abertura. Porém, esse modelo, ao invés de eu costurar normal, eu vou inverter o ombro. Quem era ombro para ser costurado no lado direito, eu costuro lá na esquerda. E quem era ombro da esquerda, eu costuro aqui na direita. Assim, a blusa vai ficar com um nó na frente, formando o decote. Eu só vou alfinetar para dar uma noção do trabalho como fica. Por isso que é importante fazer mais carreiras na parte da frente, para ela conseguir fazer o nó e não ficar repuxando a cava. Naturalmente, essa daqui é uma amostra, então a minha blusa não está com a parte das costas no mesmo comprimento que a parte frontal, mas seria de colocar a cava, costurando cava com cava, até embaixo. E esse nó forma na parte da frente. Pode, inclusive, se fizer um cálculo com mais carreiras aqui, nessa parte frontal, ao invés de um nó apenas, de uma inversão apenas, fazer duas. Essa parte volta a fazer o nó, aí nó mesmo, volta a ser costurada lá no lado certo. Só que ela passou várias vezes na parte frontal, enlaçando uma parte com a outra. Com essa ideia eu posso criar um nó duplo ou um nó simples para uma peça de verão. E fica muito bonito também. Eu fiz pela parte da frente, mas esse nó também caberia se fosse nas costas. Se o nó vai ser feito nas costas, a parte da frente eu faço um decote redondo. A parte frontal faz-se primeiro para eu ter a quantia de carreiras exatas de cava, para fazer o nó com carreiras a mais. Nossa ideia então para hoje é fazer um decote diferente com um nó. Bom trabalho!